Eu Essa cheguei eu a gostei ver nos bastante. stories que você colocou ali, mais ou menos. Eu tinha mais ou menos uma ideia de Hum, onde você estava, assim, lá no comecinho. hum, eu tô na metade, mais ou menos. Achei a ideia bem original, porque a maioria das histórias de fantasia não abordam muito essa questão da cultura indígena, né? Pois é, na verdade, assim, eu até tenho visto algumas histórias que estão vindo agora, né? Que nem a série da Netflix do Cidade Invisível, que não é exatamente indígena, né? Mas fala de folclore. Né? Então, Aham, eu tenho visto que está tendo um movimentozinho, sim. Mas o meu livro o primeiro é de 2016, né? Então, realmente, acho que eu sim. cheguei um pouquinho antes. É, não é tão comum. Temos a Fernanda Lima aqui, Leandro e Fuxicano também está aqui, Tem uma galera entrando. Carlos Gama. E aí, Carlos, tudo bom? A série da Luana vai ter 4 livros, é isso? Isso. São 4 livros, porque cada livro é ligado às faces da Lua. Então, o primeiro é Lua Crescente, é Lua Uhum. Nova, desculpa. O segundo é Crescente, o terceiro será Lua Cheia. E o quarto livro vai ser Lua Minguante, aí eu fecho essa saga, né? Ele já tá Mas trabalhando no. entre um livro, mas entre um livro e outro eu tento acrescentar mais alguma coisa, como saiu esse livro da Irina, por exemplo, né? Aham. Mas a série mesmo, a história mesmo é fechada nesses 4 livros. Todos os outros livros que eu faço, entre eles, são não interferem diretamente na história principal. É mais para quem já E, gosta, quem já conhece. e Mas, dá por pra quem exemplo, não esse leu livro também entender? para quem não leu também, porque eu evito spoilers sérios. É lógico que, assim, Aham, cronologicamente, ele já tá inserido dentro do contexto da série, né? Mas sim. eu tento trabalhar de forma que, mesmo quem nunca leu nada, possa Aham. começar por esse livro também, e aí pode querer conhecer os outros livros. O Leandro Fuxicando deixou uma pergunta aqui. Como que surgiu a ideia de Hum. fazer uma série com nomes das fases da Lua? Então, na verdade, o que aconteceu? Eu sou ilustrador, né? Eu sou desenhista, eu faço ilustrações para livros infantis, juvenis e também já trabalho com desenho animado, né? E então, enquanto eu estava trabalhando no livro de um outro autor, né, um livro completamente Uhum. diferente, que era o Amazon Guerreiros da Amazônia, que é de aventura, super-heróis e tudo mais, e esse livro ele lida muito com lendas indígenas, né? Então, estudando essas lendas indígenas, opa, meu amigo Valu chegou aí. Fala, Valu, seja bem-vindo, meu amigo. Então, assim, estudando essas lendas indígenas, eu fui vendo uma em específico, né, me veio essa ideia de trabalhar com, com a mitologia da Lua, né, especificamente da Lua. E aí me Aham. veio essa ideia dessa menina que tinha os cabelos prateados como a Lua. Então veio a ideia da personagem primeiro. Então, por causa da personagem, eu comecei a desenvolver todo o resto. E aí, como o tema era a Lua, eu fui tentando fui fazer a minha pesquisa e ver o que tinha a ver com a Lua, né? E a Lua ela é muito Aham. ligada à feminilidade, às bruxas, que é um tema também que eu gosto muito, né, da bruxaria. E, Sim, também gosto. e aí e aí eu tive também eu fui percebendo, fui desenvolvendo a história, fui percebendo que ela podia ser muito grande, que eu podia desenvolver à vontade. Mas ao mesmo tempo, como é o meu livro de estreia, eu também pensei, cara, eu também não posso fazer uma série enorme como se eu fosse o R.R. Martin, né, e fazer livro porque, assim, ia ser muito difícil para as pessoas acompanharem se eu fizesse uma série de 7, 9 livros, entendeu? É, Então, eu pensei, não, eu preciso limitar isso numa quantidade em que as pessoas consigam acompanhar. E aí eu vi que 3 livros era pouco. Eu não conseguiria contar essa história toda em 3 livros. Mas em 4 já era possível. E aí sim, como a história é ligada à Lua, especificamente, e esse número 4 veio
a calhar, e eu pensei, poxa, eu acho que eu posso trabalhar também com esse tema das faces da Lua. Então, em cada um Realmente desses ficou. livros, né? Então, em cada um desses livros, eu pensei, então eu vou também trabalhar o arquétipo dessa lua nesse livro. Então, no primeiro livro, já que eu estou falando da lua nova, então, poxa, vamos trabalhar com algumas coisas que ainda estão por nascer, é o começo mesmo, onde as coisas ainda são bem Uhum. pequenininhas, né? Bem, ainda não... E aí, no segundo livro, eu já vou mais para o desenvolvimento da personagem, mas desenvolvimento, assim, relacionada à face da Lua. Então, quando a gente fala da Lua crescente, né, isso a gente também liga muito a essa face da mulher jovem, né? Então, da menina que está se tornando mulher, e aí eu trabalho isso no Aham. livro 2, entendeu? Então, no livro 1, ela ainda é uma menina de 12 anos, né? Ou seja, ela está saindo da infância, está começando a adolescência. No Sim. livro 2 ela completa 13, né? Então, assim, ela já está nesse momento em que agora sim ela é uma adolescente. E aí eu quero trabalhar, eu trabalhei esses arquétipos aí. No livro 3 já é a lua cheia. Então eu vou estar lidando com os elementos ligados à face da mulher madura. Não quer dizer que a Luana estará adulta e que será mãe, Aham. não é isso. Mas eu vou trabalhar dentro do livro e com outras personagens, não só com a Luana, esses arquétipos e esses conceitos da maternidade ali dentro. Assim como no livro 4 eu vou trabalhar com a lua minguante, então eu já estou trabalhando com a face da mulher velha. Né? Então essa Aham. questão mais da maturidade. E aí eu repito, não quer dizer que a Luana esteja velha no livro 4, não é isso. Mas as ideias, os conceitos, eu vou trabalhar em cima disso. Até porque a relação dela com os poderes dela vai amadurecendo também ao longo dos livros, né? Sim, a ideia é essa. No livro 2 eu já trago um monte de outros poderes para a Luana, que no primeiro livro tá ali muito, ela está estão despertando esses poderes. No livro 2 é uma enxurrada de novidades para ela, principalmente nesse momento em que ela cresceu, né? Ela deixou de ser uma criança e se torna uma adolescente. Então, isso também Sim. interfere, né, nos poderes dela. É, tem sempre essa questão de a idade, as transformações que o corpo da pessoa passa com o decorrer do tempo também alterarem, né? Sim, exatamente é aquilo que eu estou te falando. Como eu estou lidando com a Lua, né? Então, assim, por que e como é que a Lua interfere no metabolismo das pessoas, Aham. principalmente das mulheres, né? E esse livro tem muitas personagens femininas. Então, por isso que eu estou trabalhando, nesse livro eu trabalho muito com o universo feminino, essa coisa mágica das mulheres e essa relação com a Lua e as faces da Lua, né? Algo que eu estava pensando enquanto eu estava lendo é que deve ter dado bastante trabalho, bastante pesquisa, né? Deve ter sido necessária, porque Poxa, com certeza. Mas é um tema que é eu algo bem gosto muito. complexo, né? Mas eu fiz com muito gosto, porque assim, é um tema realmente que eu gosto, assim, falar sobre magia, sobre bruxaria, essas Aham. coisas. São temas que eu já pesquisava antes mesmo de ter uma personagem, né? Então, quando Sim. ela surgiu essa personagem para mim, aí eu já sabia o que fazer. Cara, agora eu vou conseguir finalmente trabalhar com esse tema da bruxaria que eu tenho pesquisado há tantos anos. Mas, mesmo assim, eu fui fazer um laboratório, né? Mais do que um laboratório, né? Eu cheguei a entrar Aham. mesmo num círculo wicano, né? Para ver como é que o pessoal pratica magia, né? De verdade, né? E aí eu frequentei o Círculo de Brigântia, que é aqui no Rio de Interessante. Janeiro, que eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? Então, ali na Tijuca, eu fui lá, conheci os membros do. Fui lá para entrevistar primeiro, né? E aí o Cláudio Ramos, que é o sacerdote do local, falou: cara, por que você não
vem aí, frequenta, porque ele também costuma dar curso, vários cursos, né? Uhum. E ele falou, não, frequenta aí, você vem como ouvinte, né? Não precisava ser um aluno oficial, Deve né? ter Vem sido uma aí, experiência bem diferente, né? com certeza. E aí eu participei não só das aulas, né? Que é aula teórica, explicando tudo, mas também dos rituais que eles fazem, né? Porque eles trabalham muito com essas festividades ligadas à natureza, então tá ligado com os ciclos da natureza mesmo, ou seja, primavera, verão, outono, inverno, todas essas Aham. datas, eles fazem as festividades deles, né? E não só essas quatro, tem outros festivais também, que meio que acabam casando com outros feriados que a gente também tem, tipo Natal, São João, né? Aham. Todas essas datas comemorativas que a gente tem, que são feriados, na verdade, essas datas originalmente são ligadas exatamente a esses momentos da natureza, né? Porque no passado, os, as pessoas precisavam, principalmente as do hemisfério norte, né? Precisavam estar muito ligadas a essa questão das estações do ano, porque principalmente por causa do inverno, né? Que é um inverno muito rigoroso, então você tem que se preparar para esse momento, né? Então, e aí tem os equinócios, tem os solstícios, então estudei tudo isso e coloquei nessa série, mas fazendo um sincretismo com a nossa cultura indígena, né? Para a Sim. gente poder também estar transportando esses conceitos para o nosso Brasil. Eu não tô me aguentando de curiosidade, porque eu fico sem, assim, porque no meio do livro ainda não dá pra me saber o que que tá acontecendo, né? Então eu fico assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Qual que é o segredo por trás desse poder da Luana? E qual que é a história dela? Ah, mas essa é a graça da história. Mas eu vou revelando aos pouquinhos. Você não vai ter que esperar até o livro 4 para ir pescando essas ideias, não. Eu vou entregando bastante coisa ao longo dos livros. Você ainda vai acompanhar muito a Irina atrás dela, principalmente espionando ela, né? Tentando conhecer cada vez mais como é que é a vida da Luana, né? E Aham. aí, tanto é que assim, eu não sei se eu acho até que você já passou nesse momento, você me confirma, do primeiro ataque que a Sim. Irina fez à Luana, né? Então, que é o momento em que a Luana desperta o poder dela, que até então ela não sabia que tinha. Ninguém sabia que ela tinha poderes até então. E Sim. aí, desse momento em diante, a Luana tem que tentar entender que poderes são esses. E a Irina também ficou curiosa, porque ela tem um Nem as pessoas objetivo ao redor maior. dela entendem bem, né? Sim, sim, porque eu estou tentando trabalhar essa história de uma maneira mais realista possível, né? E a Luana foge da realidade, né? Ela tem poderes Aham. que extrapolam qualquer coisa. Então, assim, eu gosto de brincar muito exatamente com essa ideia de que, assim, ela, mesmo que tenham bruxos ou dentro da história, ninguém tem a quantidade de poder que a Luana tem, né? Ninguém se equipara, Aham. né? Ela está muito fora da realidade, né? E que é também uma das coisas que é um dos gêneros literários que eu gosto muito, que é o realismo fantástico. E aí eu quis trazer isso para cá também, ou seja, eu trabalho com um ambiente completamente realista, só que eu tenho esse elemento que destoa de tudo. E Sim. que, ao mesmo tempo, é o que provoca a história para que ela aconteça. Você lê muitos livros, assim, que tem histórias não parecidas, mas tem uma relação, assim, com a história da Luana, que tem bruxaria, pessoas com poderes relacionados à natureza. Então, os livros que eu mais gosto de ler, assim, para o meu entretenimento, geralmente nem são os de fantasia. Fantasia eu gosto de consumir nos quadrinhos, eu gosto de consumir fantasia nas animações, nos filmes. Gosto, gosto muito do audiovisual com a fantasia. Eles realmente literatura propriamente dita é curioso, porque eu acabo gostando mais de umas coisas bem realistas mesmo. Eu acabo gostando de história policial,
um pulp da vida, assim. Então, os meus escritores favoritos são Rubem Fonseca, Charles Bukowski, e é isso que é divertido, porque eu trago isso para uma história de fantasia, né? E aí eu acho que é essa o de grande diferencial que eu trago para a minha história, porque eu não sou um escritor do gênero fantástico tradicional. Então eu trago outros elementos para cá. Tanto é que a história da Luana, como não sei se você já percebeu, ela é até mais de mistério do que de fantasia. A Sim, fantasia está a ali, gente fica mas o meu o tempo trabalho todo maior é no tentando mistério. desvendar o que está acontecendo, né? É isso aí, eu vou muito mais em cima do mistério. Interessante, traz uma originalidade para a história e mantém o leitor curioso e querendo continuar lendo para descobrir as coisas que estão ali por trás de toda essa história do Luana. Eu espero, quer dizer, eu espero que sim, eu espero que esteja funcionando. Até agora, pelo menos comigo, tá. Legal demais. Mas você gosta mesmo do gênero fantasia? Que eu vejo muito Sim, você sim. falando de romances, né? Eu leio muito romance e fantasia, são os gêneros que eu mais leio. Já Mais leu alguma coisa romance, né? policial? Já, eu gosto bastante da Agatha Christie, mas não é exatamente policial, né? Mistério, mas não é bem policial, porque não tem policial, Ah, é então. policial, sim. Não Com sei, não tem certeza. policiais, tem detetives particulares, então eu não sei se é policial. Mas eu gosto Ah, muito é da Agatha. investigação, né? É história de investigação, então se enquadra assim. Mas me conta aí então, aonde é que você já chegou na minha história? Vamos falar do que você leu. Deixa eu dar uma conferida. Ou na parte que a Irina tá se encontrando lá com a senhora que ela quer que ajude ela a se livrar do poder da Zilar sobre ela, da influência da Zilar. Ah, sim, então já está conversando com a Celci, com a deusa Sim. Celci, isso é uma das coisas que eu trabalhei, né? Assim, como eu faço um sincretismo de Wicca com cultura indígena, não necessariamente essas figuras da cultura indígena, necessariamente eles são vistos como deuses, né, para Aham. esses povos, né? Mas como faço um sincretismo com a Wicca, aí aqui sim eu trato como deuses, né? Então eu acabo trabalhando com esses rituais à moda wicana para Aham. ter um relacionamento com essas divindades, né? E, e aí sim, a pessoa faz um ritual específico para conseguir uma coisa bem específica mesmo, como isso. Ah, eu quero fazer um ritual para me livrar de uma influência que para mim é muito negativa. Então eu procuro essa divindade e essa divindade vai me dar o poder para que eu consiga me livrar dessa situação opressiva que eu estou vivenciando, né? E aí, quando a Irina começa a conversar com essa deusa, a deusa vira para ela e diz: não, mas a sua situação não é exatamente essa. Você vai precisar conversar com uma outra divindade. E é aí que você vai conhecer a deusa Mara, que é a personagem que vai acompanhar a Irina por bastante tempo. No Ela livro do Espelho tá de Irina, indo para essa parte ainda, não cheguei lá, não. não, mas ela já mencionou o nome dessa deusa, Sim, já né? mencionou, mas ela ainda não teve assim um contato ainda com ela, não. Então, a Mara, ela é uma personagem bem importante para a trama, bem importante, muito importante. E todas essas figuras que você colocou aqui são figuras reais. Assim, os deuses, as pessoas, os seres Ah, mitológicos. sim, sim, é baseado em pesquisa. Eu não inventei essas divindades, não. Essas divindades vieram a partir de pesquisa, sim, né? Então você vai Uhum. encontrar a mitologia, o folclore desses personagens. Tem algum Nathan da perguntou qual o nome história do que você. livro. Ah, sim. É Luana, a filha Então, da Lua. é esse livro aqui, Nathan. Luana, a Filha da Lua.
este livro aqui. Esse é o primeiro, né, gente? Mas tem continuação. Isso, que é o que eu estava, como eu apresentei aqui um pouquinho mais cedo, é uma série de 4 livros ligados às faces da Lua. Então, são 4 livros, 4 faces, então, Lua nova, crescente, cheia e minguante. Eu já publiquei o livro 1, que é esse que eu mostrei, o livro 2, que é este aqui, que é a Luana e o Coven das 5 Bruxas. Aqui é a Lua Crescente que eu falei, né? Tá bem aqui na capa. O livro Nossa, 3... eu achei essa capa tão linda. Essa eu gosto muito da primeira capa, mas essa daqui realmente ganhou meu coração também. Sim. Até Eu sou apaixonada ver por capas com ilustração. Isso é uma coisa interessante, porque quase foi foto. Quase que essas capas seriam com fotografia como um modelo, né? Eu cheguei a encontrar uma modelo que tinha todas as características da Luana, né? Mas a designer do livro falou, não, cara, livro de fantasia, vamos trabalhar com ilustração, acho que tem mais a ver. Ela me convenceu e ela estava certa. Eu sou muito de... Eu acho que a capa manda muito, porque assim, a primeira impressão que você tem do livro é a capa e o título, né? Então, Sim. sempre capas me ganham. Não, eu concordo. Mas assim, eu sou suspeito porque eu sou ilustrador, né? Então eu sempre fui muito ligado à imagem, né? A imagem para mim conta muito. Eu não entendo nada, mas eu olho muito a capa. Às vezes me desanima de ler um livro pela capa também, do mesmo jeito que uma capa pode me fazer querer ler. Concordo. Eu acho que essa ideia de que não julgar livro pela capa, eu acho que isso meio que ficou para trás. Eu julgo livro pela capa sim. Também julgo. Eu acho que é dever das editoras botarem uma boa capa. Se o livro é bom, ela tem que ter uma boa capa. É o mínimo que tem que ter. Uma capa que faça jus. Tira a vontade do leitor de ler, dependendo da capa, né? Às vezes nem é de propósito, porque você sabe que pode ter uma história boa, apesar de uma capa ruim, mas aquela impressão acaba ficando. Sim. Então, assim, tem que sempre cuidar da capa, com certeza. E aí o livro 3, na verdade, ele era para ter sido lançado no ano passado. Mas, por conta da pandemia, como não ia ter nenhum evento presencial, eu dei uma segurada. Eu achei melhor esperar um pouquinho, ver como é que as coisas se desenvolvem e tudo mais. Quando os eventos puderem voltar de novo, aí eu vou encontrar uma data legal para lançar o livro 3. De preferência, né, perto do Halloween. Que é o Dia das Bruxas. Legal. Sim, eu sempre coloco o Halloween como a minha referência para lançar os livros da Luana, né? Mesmo que não seja no dia 31 de outubro, mas pelo menos perto, né? Pode ser no iníciozinho de novembro, mas final de outubro, início de novembro, eu tento sempre lançar os livros dela. E aí, como eu não ia lançar o livro 3, né, eu fiquei, poxa, mas também eu vou deixar um ano inteiro sem nenhuma novidade do... Aí surgiu o livro do Espelho de Irina, que é esse livro bem menorzinho, um livro de contos, né? Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Que é esse aqui. É outro que tem uma capa linda também, né? A gente tem que... Tô tentando manter a identidade visual, né? E aí esse livro aqui, diferente dos outros, ele é bem fininho, né? Mas esse é ilustrado, esse tem ilustrações. Esse tem ilustrações e no final... Ele é sobre o passado da Irina ou sobre atualmente? E no final tem quadrinhos. Aqui... Esse livro ele fala de 3 momentos da Irina, tá? Um anterior ao livro 1, são 3 contos. O primeiro acontece antes do livro 1, ou seja, antes de encontrar com a Luana,
né? Então, estamos falando do passado. E aqui eu tento trabalhar esse relacionamento entre a Irina e a Madame Zilá, que é a mestra dela, que você já deve ter percebido nessa altura que elas têm um relacionamento bem ruim, né? Uhum. Nesse conto, eu explico por que esse relacionamento delas é tão ruim assim, né? Eu explico isso. O segundo conto, ele acontece depois do livro 1, né? Ou seja, para quem já leu o livro 1, for pegar para ler esse conto, vai se ligar automaticamente quem são os personagens que eu tô tratando. Mas quem não leu, tudo bem também. Não precisa do livro 1 para ler essa história. Mas quem leu, com certeza, vai ter uma experiência diferente. Bem legal também. E o terceiro conto, ele acontece também antes do livro 2. Então, é como se fosse um pouquinho antes do livro 2 começar, né? Uhum. Mas, como os livros da Luana são baseados na Luana, a gente está acompanhando a história da vida dela, né? Então, nessas histórias aqui da Irina, elas não necessariamente interferem na história principal. Por isso que eu resolvi contar em separado, né? Porque dentro da série normal eu não conseguiria contar essas histórias, porque aí Uhum. eu ia ter que eu ia ter que tirar o foco da Luana, e a ideia não é essa, né? Então eu achei melhor criar uma outra publicação. E aí eu publiquei isso no finalzinho do ano passado, né? Exatamente para preencher esse espaço entre o livro 2, entre o lançamento do livro 2 e do livro 3, porque por enquanto É, está sem data, foi bom para te permitir né? esperar o lançamento do próximo, mas não deixar seus leitores sem nada, né? A ideia foi essa. A ideia é bem essa. E aí eu também coloquei ele num financiamento coletivo, porque aí eu também já ia ter certeza de quem seriam as pessoas que iam receber os primeiros livros, né? Então as pessoas me apoiaram, né? A campanha foi Uhum. muito bem sucedida, fiquei muito feliz. E já até entreguei todas as recompensas para todo mundo. E agora Uhum. estou. Os livros estão à venda, eu vendo diretamente, né? É só entrar em contato aqui comigo que eu faço a venda numa boa. Mas todas as pessoas que apoiaram no Catarse já receberam seus livros. É, o E aí livro da tinha os Luana foi primeiros a sua livros. primeira publicação, né? Como escritor, sim. Mas Mas, eu já tinha publicado outras coisas como ilustrador, né? Já aham. fiz E outros ele foi o livros. primeiro livro que você escreveu também, ou só o primeiro que você publicou e tem algum outro livro aí na gaveta? Só o primeiro que eu publiquei, né? Tem muita coisa escrita aqui, mas outras coisas assim que nem tem gênero específico, né? São coisas Uhum. muito que eu escrevi muito para mim mesmo e para uns, sabe, que não tem um público-alvo definido, ele não é comercialmente vendável, vamos por assim dizer. Uhum. Mas eu tô trabalhando em outras histórias também, estou concluindo a série da Luana, eu ainda não terminei de escrever o livro 4, né? Mas eu também já estou trabalhando em outros títulos, sim. Tenho outras coisas guardadas, mas estou vivendo o momento da Luana. Então, agora o foco é nela. O livro 3 deve sair ainda esse ano? Depende da pandemia, mais do que de mim, na verdade. Porque, sim, como eu te falei, eu já queria ter lançado ele no ano passado, né? Mas estou segurando mesmo. Porque como eu É. sou autor independente, né, eu não tenho uma distribuidora, e mesmo que tivesse, as livrarias não estão funcionando, e colocar só Uhum. online, não É. sei, não sei. Eu acho, eu prefiro esperar, sabe? Eu, particularmente, não troco um livro físico por nada. Pois é. Essa é a principal razão, na verdade.
Eu Porque até leio e-book, mas assim, pra mim nunca vai substituir. Eu vejo gente falando, eu leio mais rápido no Kindle, eu ainda gosto de livros físicos, mas pra mim o Kindle funciona melhor, mas pra mim não tem disso. Pra mim, eu prefiro, se eu for viajar, levar vários livros na bolsa. assim, eu até entendo a praticidade do e-book, mas eu sei que, assim, se a pessoa tem essa veia de colecionador, mesmo que ela leia o e-book, ela vai atrás do livro físico depois, só para botar ali na Sim, estante. sim, eu faço isso direto. Livros que eu li há anos atrás, eu lembro e falo, nossa, mas eu quero ter ele aqui. Sim, sim, você nem lê ele de novo, mas ele está ali na sua É, estante, lindo. minha mãe vive falando, gente, Laura, mas se você já leu, pra que você vai gastar dinheiro com livro que você já leu? Você pode comprar um que você ainda não leu. Mas eu quero. Isso, exatamente. Exatamente. É por isso. É por isso que eu ainda não lancei o livro, na verdade. Exatamente por conta disso. E eu Eu penso imagino que, igual. como autor, deve ser muito gratificante também poder ter seu livro nas mãos. Deve ser bem diferente de você lançar um e-book, né? Não te faz mais ou menos autor que quem só tem o e-book, mas deve ser muito bom, né? Você poder pegar seu livro ali. Sim, não, faz toda a diferença. Eu conheço alguns escritores que publicam muito, muito mesmo, em e-book, na Amazon e tudo mais. E normalmente o que eu sei que eles fazem os livros que dão muito bom resultado no e-book, eles acabam fazendo uma tiragem impressa para poder levar para Eu eventos e tudo mais. também vejo bastante assim. Eles acabam, muita Eles gente acaba fazem isso. lançando em e-book primeiro para ver o resultado, né? Isso, principalmente na Amazon, né, que muita gente tem o KDP, né, então pode baixar de graça a maioria dos livros, né, Uhum. e aí o pessoal vê, acompanha, né, a quantidade de downloads, se o pessoal está lendo e tudo mais, então tem como medir o resultado do livro, e aí o pessoal, poxa, vê, não, esse título aqui realmente vale a pena fazer uma Aham. tiragem impressa, e aí eles fazem. Isso é bem comum. Mas eu sou um cara Sim. realmente que de papel desde a origem, né? Assim, tanto é que eu não tenho Eu e-book também. ainda. Eu ainda não lancei nenhum e-book meu, né? Eu Mas também sou tem muito já do. existem livros em e-book com o trabalho meu, mas de ilustração, né? Ou seja, Uhum. não fui eu que publiquei, foram os outros autores que publicaram, que têm editoras e tudo mais, né? Então é comum, não é tão difícil assim você achar livros com o meu nome, mas como ilustrador. Aham. A Flaviana Rangel, que tem o nome no primeiro livro, eu acho que eu não vi o nome dela nos outros. Ela trabalhou com você como escritora ou como ilustradora? Sim, sim. A Flaviana, ela escreveu o livro um comigo, né? Porque o que que acontece? Quando eu comecei a escrever a história, eu percebi que assim o meu elenco de personagens femininas era tão grande que admito que eu fiquei um pouquinho preocupado, né? Hum. Principalmente porque eu não tenho nenhuma experiência pessoal para poder transmitir nas histórias. Então eu fiquei muito naquela de, cara, eu não posso correr o risco de acabar caindo muito em clichê, ou até Aham. ficar, ou até no fim das contas estar trabalhando, como eu não tenho experiência nenhuma, né, no universo feminino pessoal, né, eu pensei, não, cara, eu acho que eu preciso da ajuda de uma mulher, né, para me nortear, para não deixar Sim. eu falar bobagem e não ofender as pessoas, né, por, sei lá, com algum comentário machista ou completamente fora de Uhum. contexto, ou simplesmente um clichê, né? Pegar e colocar um jargão, e eu acho que isso ia comprometer muito a qualidade do texto. Então eu convidei a Flaviana, que eu conheço o trabalho dela desde a adolescência, assim, que ela também nunca publicou nada, o primeiro livro publicado foi o da Luana também, mas eu já conheci Nossa, os é igual textos eu dela. então. Fica escrevendo e não publica nada. Mas eu já conhecia os textos dela, então eu sabia da qualidade do Aham. trabalho. Aí eu convidei, não, cara, escreve comigo, né, me dá essa ajuda, não deixa eu falar bobagem, né? E aí a gente fez esse livro, lançamos juntos, mas depois ela teve muitos problemas pessoais, tal, ela entrou num Uhum. processo de depressão, aí ficou difícil, né? A gente não conseguiu
né, se encontrar mais, para continuar fazendo as histórias juntos. Mas aí, então, eu continuei sozinho e assim vai ser até o final. Mas agora eu estou mais confiante também, agora já conheço os personagens bem, né? Já estou mais, não tenho mais esses receios que eu tinha no começo. Então, lógico, o texto dela interfere, né? Se você pescar bem, né, nesses pequenos detalhes, quando você lê o livro 2, você vai sentir que ele não é tão leve quanto o livro 1. Uhum. O livro 1 ele é bem leve, a meu ver, ele tem até uma certa dose de humor, que no livro 2 a coisa já é um pouco mais tensa, que é uma coisa mais da minha natureza mesmo, dá uma pesada. O tom acaba mudando, né? Acaba. Ou seja, o que eu quero dizer é que assim, é perceptível a história sem a Flaviana. É perceptível. Uhum. Mas, ainda assim, a história continua indo para onde eu quero, porque a ideia ela é minha, na verdade. Né? O roteiro, né, é exatamente para onde eu quero que essa história vá. É lógico que durante o processo de escrita, às vezes eu mesmo me surpreendo, um personagem que consegue dar uma escapada daquilo que eu tinha planejado. Mas eu gosto disso também. Eu acho que dá vida para a história quando o personagem... Não adianta você querer guiar o personagem por um caminho que não seria dele, né? Querer fazer ele fazer coisas que ele não faria. Exatamente. E eu acho isso muito bom. Eu gosto muito disso, porque fica natural. Eu acho que para o leitor também isso é muito bom, porque se ele está pensando que a história vai para um caminho clichê, ele vai quebrar a cara, porque o personagem tem a personalidade dele e isso se impõe. Isso se impõe na história. E eu acho isso bom. Eu acho bom. E quando o autor tenta forçar o personagem a fazer algo, acaba sendo visível isso, né? Você acaba pensando, nossa, mas isso aí não é o que ele faria. Pois é. Que é a parte que eu não gosto que é quando o escritor se intromete demais na história, ou quando ele quer passar, por exemplo, ele quer passar a mensagem dele através dos personagens, mas tipo, cara, então... mas você não pode trair o personagem, você tem que escolher o personagem certo para você passar essa tal mensagem que você quer fazer. Ou então você vai fazer a moda daquele personagem. Porque isso tem que ser preservado. Uma amiga minha que leu as coisas que eu escrevo, às vezes ela fala, mas você tá fazendo ele sofrer, você tá fazendo ele fazer escolhas ruins. Eu falo com ela, mas não sou eu, é ele. É ele. E você escreve o quê? Um romance? Romance e fantasia. Às vezes separado, às vezes uma mistura. Mas nunca publiquei nada, nem sei se um dia eu vou terminar alguma coisa, porque tenho vários projetos não acabados. Não tem concluído. Não. Termina um. Bota no Wattpad, bota na Amazon aí e deixa o povo ver, poxa, isso é legal. Eu espero terminar um dia, não sei quando, mas espero que sim. Termine, vale a pena. Mas eu sei como é que é ficar anos em cima de um texto. Sei de verdade, sei mesmo. Então, assim, uma das coisas que foram boas para mim, principalmente para fazer a história andar, foi publicar. Porque agora eu tenho um compromisso de concluir, né? Sim. Como, por exemplo, quando eu não pude continuar a história com a Flaviana, isso por si só já seria uma boa desculpa para esperar. Né? É verdade. Mas eu não podia mais, porque eu já tinha publicado o primeiro livro. Então tem gente esperando, então o livro tem que sair. E é terrível quando você passa séculos esperando um autor publicar e ele parece que desiste, né? Exatamente. Então, assim, criar esse compromisso público, ele é muito bom, ele te ajuda a fazer a história andar literalmente, literalmente. Então, assim,
existe um momento que, assim, ficar lapidando demais a história também é prejudicial, sabia? Tem algumas coisas que são bem prejudiciais. Uma é ficar tempo demais com o texto, né? A outra é dar ouvidos a muitas opiniões, Uhum. porque cada um interpreta do seu jeito, cada um tem a sua expectativa com a história, né? Então, assim, Sim. uma pessoa, se você mostra o seu livro para vários leitores diferentes, cada um vai te dizer uma coisa, né? E não necessariamente essas ideias são as melhores para a sua história. E aí você que É, tem que decidir. Você tem que eu falar, vejo não, sempre não, que os essa ideia. autores procuram algum leitor beta, mas acho que você tem que saber até que ponto você pode deixar a pessoa interferir ali no seu texto, né? Não, o leitor ele vai dar a opinião dele, mas você só acata aquilo que você acha que faz sentido Sim, também, porque o você tem texto é que seu. saber avaliar, né, o que realmente é coerente com o que você quer para sua história. Sim. Da mesma forma, eu conheço uma outra escritora, a Rosa Amanda Strauss, que eu gosto muito, até tive a oportunidade de entrevistar ela. Ela me falou que ela tem um livro que ela levou para uma editora, a editora aprovou e ia publicar o livro, mas começou a pedir para mexer na história. É assim, e ela me explicou que dependendo do livro, dependendo mesmo da situação, dependendo do que estão pedindo, ela mexe, né? Por exemplo, se é um livro infantil e ela escreve livros infantis, né? E a editora chega e fala, poxa, Rosa, você pode mexer nisso aqui, porque isso vai chegar na escola, vai me dar um problema, vai... Dependendo do que for, ela muda, porque realmente, poxa, se eu posso evitar um problema, principalmente numa escola, mas o título que ela estava falando para mim naquele momento nem era infantil, ele era um livro adulto, né? E as interferências da editora estavam de tal forma que ela falou, não, cara, eu prefiro não publicar por essa editora do que Uhum. mexer no livro. Então, assim, ela não publicou esse livro ainda, mas ela vai publicar pela própria editora que ela montou. Então, assim, o livro vai sair do jeito que ela quer, porque ela acredita muito na história do jeito que é, né? É Então, porque é também tem que ter importante você isso. ouvir opiniões, mas não dá para você aceitar tudo, porque nem todo mundo vai gostar do seu livro, nem todo mundo vai pensar do mesmo jeito que você. Às vezes, uma outra pessoa olhando, ela vai ver algo que você não viu e você vai, quando ela te falar, você vai ver, nossa, realmente, isso aqui é algo que eu poderia mudar e ia ficar melhor. Mas às vezes não faz sentido mudar só porque alguém não concorda, né? É, mas assim, isso é muito difícil, tá? Você ter certeza do que vale a pena mudar num texto é muito difícil, muito, muito difícil mesmo. Imagino. Mas chega uma hora que você simplesmente decide, né? Você alguns argumentos vão te convencer e aí você decide. Eu acho que também se você for fazendo revisões e alterações, você vai ficar num loop ali infinito. Você nunca vai parar de querer fazer alterações, né? Porque se você for começar a Tem revisar, isso você sim. sempre vai achar um erro. É, eu também já percebi isso, que chega uma hora, principalmente revisão ortográfica, chega uma hora que você simplesmente perde o texto, você fala, cara, chega, Às chega, vezes nem é um porque... problema, mas na sua cabeça é um problema. Sim, não, e uma coisa que eu percebi também, o português, ele, por mais regras que tenha, ele não é uma ciência, ele não é preciso. Então, assim, Sim. cada revisor acha discorda do erro do outro revisor. É papo de maluco isso. É loucura, é loucura. Um corrige, se você for passar por dois, às vezes um corrige de um jeito e o que o outro vai corrigir vai achar que tá errado, né? E você fica ali no meio perdido, assim. O grande lance a gente não pode mudar o sentido. O sentido da história tem que estar muito claro e você, como autor, tem que saber o que você quer. O que eu quero passar com essa história. E isso é que você tem que preservar, né? Um Uhum. detalhe ou outro, você pode mudar. Realmente, existem situações num livro, um capítulo que está ali, que você gosta muito dele, você adora aquele, mas ele está atrapalhando de alguma forma
o ritmo da história. E aí você tem que ter o bom senso de falar, cara, corta, Sim. tira, sabe? Às vezes isso acontece. Eu mesmo existem capítulos do livro que eu cortei, capítulos inteiros. Não, tira, sai, não vai fazer diferença, não tá ajudando, tira. Acho que Tem eu que ser teria meio muita cruel também dificuldade com o com texto. isso de cortar pedaços, porque demora tanto para você escrever uma parte, aí depois para você ir lá e apagar tudo, deve ser muito doloroso. Ah, mas isso eu aprendi, na verdade, foi com um desenho, sabia? Com um desenho, você tem que pregar o desapego, tá? Porque às vezes é melhor você jogar fora aquele desenho e começar um novo do que ficar tentando consertar, sabe? Porque no Uhum. desenho, pelo menos eu, né, assim, eu não desenho direto, eu faço um planejamento, dou uma esboçada, e aí eu vejo como é a pose dos personagens, a composição, antes mesmo de ir para os detalhes, né? Então, assim, se nesse planejamento já não estiver funcionando, ficar enchendo de detalhe não vai resolver, entendeu? Então você tem que pregar o desapego, pega o papel, amassa, joga fora e começa de novo. Acho que eu não Ou às seria vezes uma você boa começa, desenhista, então, porque eu às não sou vezes boa em você até muda de desapegar. ideia. Às vezes, assim, a ideia na cabeça é muito boa, mas quando você bota para fora, ela não é tão legal. E aí você tem que ter o bom senso de, cara, joga fora, porque não está funcionando. Então, assim, e escrever, cara, escreve de novo. Não tem problema. Uhum. Não tem mesmo. A Porque. Luana, a Hum, Luana, charada sua personagem, tinha deixado uma pergunta lá na caixinha. Ela tinha perguntado se tem algum dos personagens da história que você goste mais. eu vou me afeiçoando a cada um de um jeito tão diferente, assim. Mas, assim, é, é lógico que eu gosto muito da vilã, né? A Irina, eu gosto muito dela, porque ela provoca muito a história. Mas a minha favorita mesmo, assim, das amigas da Luana, a minha favorita é a Vitória. Eu gosto muito da personalidade dela, da espontaneidade dela, eu acho muito divertido, né? E das adultas eu gosto da Andressa, que é a que vai se tornar a mestra da Luana, exatamente porque ela dá uns esporros homéricos na Luana, dá uma situada nela, que a Luana é Até meio agora ela é a minha deslumbrada, adulta favorita também. porque a Luana ela é bem deslumbrada, é meio patricinha, nariz em pé, ela acha que o mundo gira ao redor dela, e a Andressa dá uma situada nela, e eu gosto disso demais. Assim, cara, Luana, menos, sabe? Desde o primeiro momento que a Andressa apareceu, eu gostei dela. Sim, sim, ela é muito legal. E ela é meio avoada, eu gosto muito da personagem. Eu acho ela divertidíssima. Mas assim, aí no livro 2 vão vir novos personagens, então. Mas eu gosto muito dessas duas. Se é para escolher mesmo, assim, para não também não ficar dizendo que eu gosto de todo mundo, Andressa e Vitória. Andressa e Vitória, com certeza, são as minhas favoritas. Você estava falando sobre desapegar, o Marcos falou que a massa chora, entra em deprê e depois volta a desenhar. Sim, mas é isso. Não, o negócio é não entrar em deprê, tá? Você desenha, ficou ruim, cara, joga fora, começa de novo. Às vezes a ideia na cabeça é melhor do que no papel, né? E isso é uma das coisas que eu falo para algumas pessoas que, assim, o mais óbvio que pareça, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, que é o seguinte: escrever é um ato físico. A sua ideia na cabeça, ela pode sempre parecer maravilhosa, mas quando você transmite essas ideias em palavras, é aí que você vê Uhum, se a ideia é boa mesmo ou não. Porque, ou às vezes a ideia é boa, mas você não está sabendo transmitir ela. uhum. Então você tem que estar ali buscando as melhores palavras para poder transmitir essas ideias. Esse exercício é difícil. E o desenho é a mesma coisa. Às vezes você não consegue de primeira desenhar o que você quer, aí você busca referência, você tira foto,
Se for uma coisa que existe, como um prédio ou uma pessoa, tenta procurar um modelo para posar para você ver, aquilo que eu não estava conseguindo resolver mentalmente, pô, a referência te ajuda. Né? Eu faço muito essa alusão com um desenho em comparação ao texto, porque eu realmente acho que é muito parecido. Né? É Sim, muito com difícil certeza tem uma você... relação. Porque assim, ninguém aprende sozinho, né? Todo mundo tem seus mestres, tem suas referências, né? Então você tem que buscar essas referências. Como é que o seu escritor favorito resolveria essa cena? Tenta Sim, procurar essa informação, sabe? E eles te ajudam pelos livros, né? Raramente a gente vai ter acesso a um escritor para falar, então, vem cá, como é que você resolve esse problema? Você não vai poder principalmente perguntar os para ele. grandes Mas é escritores, só né? ler os livros, né? Mas aí você lê os livros dele. Sim. Tô fazendo sorteio aqui, porque já estamos chegando em 1 hora de live. Ah, é Deixa eu verdade. ver. E aí, como é que você vai fazer esse Saiu. sorteio? Tô anotando os nomes aqui desde que começou. Ah, que maneiro. Saiu o nome, quem ganhou foi Cecília Rogers, poeta. Opa, que Não legal. sei, não sei se ela ainda tá Mas, aí, mas mas aí, se ela não tiver aí, você faz como? Você vai eu vou entrar em entrar em contato? contato com ela. Vou. Ah, legal. Então, Cecília, você ganhou o livro Hum, e ela vai, a Laura vai entrar em contato com você e eu vou mandar o livro autografado para sua casa, tá bom? Ela vai pegar os seus dados, vai pegar seu endereço e eu mando o livro autografadinho para você, tá bom? Então, pessoal, quanto tempo a gente ainda tem? Deixa eu ver. Ih, 3 minutos só, eu acho. é. Então, é só o tempo da gente se despedir, né? Foi um prazer ter você por aqui. Prazer foi todo meu amor. Querendo fazer E de novo, só chamar. Só marcar que a sigo gente lendo conversa de aqui, novo. né? Sigo lendo Luana. E com certeza vou resenhar quando acabar. Por favor. E é isso. Então, tchau, tchau pro Maravilha. pessoal aí que tá assistindo. Valeu, gente. O Marcos Play falou que a noite é uma criança. Valeu, É, Marco. Valeu mesmo. Então, gente, brigadão. Obrigado pela atenção de vocês. Você vai deixar essa live gravada aí, o pessoal vai poder ver depois? sim, sim, vou deixar lá no meu feed. Então, legal demais, gente. Obrigado pela audiência, galera. Valeu mesmo. Tchau. Tchau, tchau.